Vamos lá, meus irmãos, começando nossa 7ª aula de Introdução ao Novo Testamento 1. Como é costume, já oramos mais uma vez. Boa noite, graça e paz. 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 Aqui em São Paulo, 17 graus. Aí, em Minas Gerais, com divisa com o Espírito Santo, né, irmã Sônia? 32 graus. Resplendor. Glória a Deus. Que beleza, hein? Que beleza. Olha aí, nosso país é um continente, né? Deus seja louvado. Irmãos, dando início aqui à nossa aula de hoje, de Introdução ao Novo Testamento 1, continuaremos falando sobre o Novo Testamento. Na aula passada, eu iniciei os slides aqui do livro-texto. Como vocês sabem, nós estamos trabalhando aqui sobre esse material, Panorama do Novo Testamento, do Robert Gundry. E hoje nós vamos continuar trabalhando sobre eles, vou continuar falando aqui sobre esse material e, de uma forma especial, vou continuar utilizando a versão anterior, tá bom? Vou continuar utilizando aquela versão, porque, como eu mencionei, nessa nova edição, os editores preferiram pegar aquela segunda parte do livro e colocar dentro dos evangelhos, né? Temos aqui o material e as divisões do livro, e aqui eles colocaram como primeira parte, segunda parte, e a terceira parte eles colocaram os 4 evangelhos e Atos. Só que na versão anterior eles tinham dividido também em 3 partes, mas com um outro panorama. Então eu estou seguindo a versão anterior, porque ela está, eu diria, um pouco melhor na minha opinião, tá bom, meus irmãos? É claro que quando um livro ele é reeditado, muitas vezes os editores eles acabam fazendo algumas mudanças necessárias, né? Então a gente vai estar utilizando esse material, tá bom? E vamos continuar do slide 7, como eu já passei para vocês. Vamos ir até o slide 11. Depois voltarei para o slide 6, que a gente vai fazer uma síntese dos 4 evangelhos. E aí nós vamos para os 4 evangelhos como conhecemos. Eu poderia já mergulhar agora nos 4 evangelhos. Mas vocês lembram que na matéria do Antigo Testamento 1 e 2, nós íamos sempre para o autor do livro, a data, pano de fundo do livro, os destinatários, as divisões do livro. Só que no Novo Testamento, o que acontece? Quem é o grande personagem? É Jesus. Então pode ver que a gente já começou algumas aulas atrás falando sobre o Novo Testamento grego, o pano de fundo ali do mundo que foi abençoado, nós diríamos, pela língua grega, o grego koiné. E aí na última aula falamos bastante sobre, de fato, o grande evento que até na versão anterior o autor colocava como o evento crucial, né, que é, de fato, a carreira de Jesus. E eu vou até compartilhar agora aqui para vocês. A carreira de Jesus é o grande evento. Nada se compara nas Escrituras a esse grande acontecimento. Então, por isso que eu vou seguir esse roteiro. E podem ver que na segunda divisão do livro, da versão anterior, ele coloca os evangelhos no meio desses eventos. Aí, deixa eu dar uma explicaçãozinha bem básica aqui. Por que essa versão é diferente da anterior? Porque aqui ele colocou a carreira de Jesus e os evangelhos inseridos, e ao mesmo tempo ele foi fazendo cortes específicos sobre a vida de Jesus, o ministério público, o estudo harmonístico dos evangelhos, o ministério galileu, o ministério posterior na Judéia e na Pérea, ou seja, ele dividiu por tópicos.
Já nessa edição atual, ele preferiu pegar os 4 evangelhos e colocar todo esse material aqui, dentro de cada evangelho. Por exemplo, se no evangelho de Lucas destaca o Galileu, então ele trabalha mais dentro de Lucas o Galileu. São observações, tá, meus irmãos? Não tem opinião certa ou errada, tá bom? Tudo bem? Então, só dei essa explicação para vocês se situarem o que a gente vai fazer hoje, tá joia? Então, nós estamos falando aqui, já falamos da vida de Jesus, paramos aqui no capítulo 7, né? A introdução panorâmica da vida de Jesus e ministério público, tá bom? Antes de mergulharmos nos slides, eu quero ler um texto bíblico, que está em João capítulo 7. Então, João 7, do versículo 1. João 7, abra a Bíblia de vocês. Eu vou explicar aqui rapidamente para vocês algo que acontece aqui em João 7, que tem tudo a ver com essa divisão do autor. Antes de eu prosseguir, deixa eu só falar o que eu gosto, né? Sempre que faço a abertura, lembrando que as nossas aulas estão sendo gravadas, para que vocês possam reutilizar esse material depois, estudando sobre ele, porque é para isso que a gente grava. Também gravamos para os irmãos em EAD, aqueles que desejarem fazer o nosso curso em EAD, e gravamos também para abençoar o maior número de pessoas, onde quer que essas aulas cheguem. E, para minha surpresa, meus irmãos, no Brasil tem sido bastante visto, né, as nossas aulas. Depois, o segundo país é o Japão. Eu estou impressionado, né? Os japoneses estão vendo a nossa aula, e depois os Estados Unidos. Então, se alguém quiser fazer o seminário aqui conosco, nas descrições desse vídeo estão os e-mails, mande uma mensagem para mim ou um direct no Instagram. Essas aulas, se você está ouvindo, você pode assistir elas tanto no canal do Spotify, Aulas em Teologia, quanto no meu canal do YouTube. Está dividido em blocos. Os demais canais de podcasts chegam apenas áudio, como no Apple, da Apple Podcast, Amazon e outros podcasts. E uma coisa que eu fiquei muito feliz também é que nossas aulas agora são dubladas em inglês e espanhol. Não são todas, mas, olha aí, está chegando nos povos latinos e também indo-europeus, né, e americanos, tá bom? Então, fica aqui a minha palavra, né, aos irmãos, tá bom? Boa noite, Diego. Paz, filhote. Graças paz. Então, continuando aqui, meus irmãos, olha só que legal. Vou mostrar para vocês aqui na prática algo muito curioso. Não sei se você já notou, eu já disse isso em aula, mas quando estamos lendo o Evangelho de João, quando chega aqui no capítulo 7, do capítulo 7 em diante, são os últimos 6 meses da vida de Jesus. Sabia disso? Vocês sabiam disso? Sabia não, pastor. Já notaram alguma coisa com relação a isso ou não? Sabia que eram os últimos dias, mas não exatamente 6 meses. Do capítulo 7, Tomé. Agora, quando chega no capítulo 10, ali no versículo 21 e 22, há um intervalo de 3 meses. Ou seja, está comentando aqui os últimos 6 meses, aí no capítulo 10, versículo 21, dá uma pausa e volta a falar de uma outra festa judaica, ou seja, aí no capítulo 10, do versículo 22 em diante, são 3 meses, ou seja, o Evangelho de João já vai para os últimos 3 meses. E agora, no capítulo 11, na ressurreição de Lázaro, é o último mês. Olha que interessante. Que lindo, né? Quando a gente tem essa visão, muda tudo, né? Porque quando lemos o Evangelho de Lucas, a gente tem quase que aquela percepção de ser igual aos outros evangelhos. Acontecimentos durante os 3 anos. Quase que divisões parecidas. Mas ao notarmos
esses detalhes, nós vemos que do capítulo 1 até o capítulo 7, ou 6, no caso, final do 6, é aquele período, né, que é o início do ministério. Do 7 é os últimos 6 meses. Do 10, 21, os últimos 3 meses. Do 11, o último mês. E aqui vai diminuindo, chegando ao ponto, olha que coisa linda, irmãos, chegando ao ponto que, se vocês notarem, sabe João 14 e João 16? João 14 e João 16? Que são textos lindíssimos, não é? Falando sobre o Espírito Santo, falando, né, sobre acontecimentos importantíssimos. Sabe quando que Jesus deixou essas instruções para os apóstolos? No dia que ele morreu? Não necessariamente no dia. Puxa um pouquinho para trás. Bem pouquinho. Um dia antes? Mais um pouquinho, um pouquinho. Na ceia? Aí, na ceia, mas quando se dá a ceia, irmãos? Quando se dá a ceia? Foi Caramba, agora... Foi na quinta ou na sexta-feira? Opa, e é isso aí. Ou seja, olha que interessante. Quando nós pegamos a Bíblia, literalmente, do capítulo 13 em diante, aqui, do capítulo 13, do versículo de número 31 em diante, já é praticamente a despedida de Jesus. Aqui já é como se fosse a última semana. O lava-pés, a mensagem da videira verdadeira, a ceia, todos esses acontecimentos se dão ali nos últimos dias, ou seja, na última semana. Olha que fantástico. Ou seja, João 13 já praticamente está chegando ali nesses dias. João 14, 15, principalmente aqui, já está na última semana. E agora a gente vai vendo que são os últimos dias do Mestre. Olha como a divisão de João é diferente. Então, por que eu gosto aqui, meus irmãos, dessa divisão que o nosso irmão Robert Gundry fez? Eu gosto porque, querendo ou não, ela traz para nós informações que muitas vezes a gente não nota. Por exemplo, o ministério posterior na Judéia e na Pérea, o grande ministério galileu. Então, a gente não nota esses detalhes quando a gente está lendo os evangelhos, mas quando a gente percebe os pontos principais, por exemplo, aqui, o desfecho. Quando ele trabalha aqui no capítulo 11 sobre desfecho, é principalmente o evangelho de João. Claro que os outros evangelhos tratam disso também, mas lembram, Jesus faz a oração intercessória, capítulo 17. Ele fala do Espírito Santo ali no capítulo 14, fala do Espírito Santo de novo no capítulo 16. Ou seja, e aí faz aquela oração intercessória no ambiente da ceia. Tudo isso na última semana. Maravilhoso, não? Então percebam que o desfecho do ministério de Jesus está concentrado, grande parte do que conhecemos, no Evangelho de João. Interessante, não? Então, essas divisões aqui, eu acho muito interessante. Eu gosto. Eu prefiro essa divisão do livro, né, na versão anterior, do que da versão atual. Porque na versão atual, você vai falar assim, os 4 evangelhos. Aí você pega os evangelhos, aí você começa a citar os acontecimentos. Mas quando você pega dessa forma, fica mais cronológico, fica mais temático, tá bom? Como estudo, é a minha preferência, tá bom? Mas não existe nada certo em teologia, não existe nada errado. A não ser que seja uma heresia, tá, irmãos? Isso está errado. Né? Quando é uma heresia, está errada de qualquer jeito. Mesmo uma heresia bonitinha, tá bom? Beleza? Alguma pergunta, alguma dúvida? Interessante isso, não? Então, vamos ler aqui rapidinho. Leia para nós, um irmão ou irmã que desejar, João 7, do 1 ao 5.
Olha só, Vou ler aqui. por favor. No princípio era o verbo, e o verbo estava... Desculpa, João 7. Eu não coloquei, desculpa. Ah, tá. Aqui, do 1 ao 5. Pode ler. Depois disso, andava Jesus pela Galileia, pois não queria andar pela Judéia, porque os judeus procuravam matá-lo. Dá Ora, uma pausa aqui, dá uma pausa, só um minuto. Ó. Percebam que aqui, lembra que no último slide nós falamos daquele momento em que Jesus se revela e, de repente, ele não é aclamado rei e começa a ter, vamos dizer assim, um isolamento? É esse exato momento. Jesus, quando viu que o povo queria, literalmente, que ele fosse o libertador político, que enchesse a barriga dele de pão, ele começa agora a ficar mais isolado, e é nesse momento, inclusive porque os judeus estão tentando matá-lo. Que judeus são esses? Sinédrio, os líderes políticos e religiosos. Ou seja, tudo desviado, né, meus irmãos? Matar qualquer um já estaria errado. Matar uma pessoa injusta, mais errado ainda. Matar o Deus encarnado, pelo amor de Deus, é assinar assinatura para ir para o inferno, né? Entendeu? Mas assim, por isso que a gente entende o quanto eles estavam cegos, né? Mas a história você já conhece. Então continua para nós, Tomé, por gentileza. ora, estava próxima a festa dos judeus, a dos tabernáculos. Ora, estava próxima a festa dos judeus, a dos tabernáculos. Disseram-lhe então seus irmãos: retira-te daqui e vai para a Judéia, para que também os teus discípulos vejam as obras que fazes. Porque ninguém faz coisa alguma em oculto, quando procura ser conhecido. Já que fazes essas coisas, manifesta-te ao mundo, pois nem seus irmãos criam nele. Disse-lhes então Jesus: ainda não é chegado o meu tempo, mas o vosso tempo sempre está presente. O mundo não vos pode odiar, mas ele me odeia a mim, porquanto dele testifico que as suas obras são más. Aqui o texto faz uma denúncia mostrando os próprios irmãos de Jesus. Irmã Sônia, antes de iniciar a gravação, quando a irmã me perguntou sobre Judas, olha aqui, ó. Judas, meio-irmão de Jesus. Tiago, meio-irmão de Jesus. E os demais. Tinha irmãos e irmãs, que depois que Maria teve Jesus, porque enquanto ela estava grávida, ela não teve relação com José. O texto bíblico deixa claro que enquanto Jesus estava no ventre de Maria, eles não tiveram relação, nasceu Jesus, e o texto dá essa ideia, que enquanto ele não nascesse, dando a ideia de que logo depois sim. Por isso que nós não acreditamos como a Igreja Católica, por essas bases bíblicas, né? No catolicismo, tem um dogma que Maria ela é imaculada, ou seja, ela nasce perfeita, como foi perfeito Jesus, tem Jesus perfeito e morre virgem. Essa é uma ideia da Imaculada Conceição, que na realidade não tem base bíblica nenhuma, né? Nós conhecemos. O texto bíblico deixa claro. Então, aqui os próprios irmãos de Jesus se levantam contra ele. Percebam que aqui é a festa dos tabernáculos, né? Estava a festa dos tabernáculos. Olha, eu vou ler aqui para vocês. Aqui é o Manual Bíblico de Harley. Comentário Bíblico de João. Irmãos, deixa eu até fazer um adendo aqui. Qual é a diferença da matéria Introdução ao Novo Testamento e um comentário bíblico dos evangelhos? Por exemplo, de Mateus, de Marcos, Lucas e João. Que a introdução vai trabalhar sobre aquelas temáticas gerais. Quem é o autor, qual foi a data, destinatário, divisão do livro, etc. e tal. O comentário bíblico vai comentar o texto, as doutrinas do texto. Então, aqui nós temos o Manual Bíblico de Harley, que é, na realidade, um comentário bíblico sucinto. E aqui no capítulo 7, olha o que ele diz. Foi
pela festa dos tabernáculos, vírgula, por volta de outubro, ano e meio depois de sua última estada ali. Ou seja, Jesus tinha estado aqui 1 ano e meio antes. Passaram-se 1 ano e meio. E 6 meses antes de sua morte. Ou seja, Jesus retorna para cá. Jesus esteve nessa região 1 ano e meio antes. Então, tudo bem até aí? Agora vamos lá, um pouquinho para frente, em João capítulo 10, versículo 21 e 22. Olha que legal. Isso que é gostoso, a gente está entendendo um pouco o texto bíblico, né? Leia para nós, Tomé, por gentileza, ó. 21 e 22. Diziam outros, essas palavras não são de quem está endemoniado. Pode, porventura, um demônio abrir os olhos aos cegos? Celebrava-se então em Jerusalém a festa da dedicação e era inverno. Dá uma pausa. Opa, lá atrás, então percebam, começa aquilo, tem vários acontecimentos, e agora vem, então, 3 meses depois, porque a festa do tabernáculos até a festa da dedicação. Opa, vamos lá. Alunos, vamos ver, vamos estar prestando atenção. Que festa que é essa? A gente trabalhou. Que festa que é essa da dedicação? Festa das Luzes. Aí, qual é o nome que os judeus chamam até o dia de hoje? Hanukkah. Hanukkah, parabéns, é isso aí. Estão prestando atenção, é isso aí. Ou seja, 3 meses depois, e então agora celebrava-se então em Jerusalém a festa da dedicação e era inverno. Então quando a gente vai aqui para o comentário bíblico de Harley, olha que legal, 10, 21 e 10, 22. Há um intervalo de 3 meses entre o versículo 21 e 22. A festa dos tabernáculos era em outubro. A visita de Jesus a esta festa é referida em 7:2 e 10:21. Agora é a festa de dedicação, dezembro. Nesse intervalo de 3 meses, voltara a Pérea, ou mais provavelmente a Galileia, e a sua região norte, onde foi transfigurado para a confirmação final da fé dos 12 à vista de sua morte iminente. Ou seja, nesse período de 3 meses, Jesus foi ou para a Pérea, ou para a Galileia, onde ocorreu a transfiguração. Perceba, não está aqui, né? Não está aqui no texto, esses detalhes. Quem é que enxerga esses detalhes, meus irmãos? Só quem estuda as Escrituras. Percebam que mergulhar nas Escrituras, a gente consegue entender nas entrelinhas e o que está no texto, né? E agora, para ficar mais legal, vamos lá para o 11. Ora, leia para nós, Tomé. Qual Versículo 1. 1? Ora, estava enfermo um homem chamado Lázaro, de Betânia, aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Até aí. Eu vou ler o Harley novamente, capítulo 11. Provavelmente, cerca de 1 mês antes de sua própria morte, foi seu terceiro caso de ressurreição. A filha de Jairo, recém-falecida, o filho da viúva de Naim, a caminho do enterro, é Lázaro, morto havia 4 dias. Essa ressurreição tiveram como clímax o próprio ressurgir de Jesus para nunca mais morrer. O milagre causou profunda impressão em Jerusalém, mas levou o Sinédrio à decisão final de matá-lo. Versículo 53. Por isso, Jesus retirou-se para o deserto de Efraim, uns 19 quilômetros ao norte de Jerusalém, a fim de, sossegadamente, com os 12, aguardar a Páscoa. Ou seja, 1 mês antes. Ou seja, olha aqui a reta final. Tá bom? Fiz esses comentários só para enriquecer a nossa aula, tá bom, meus irmãos? Então, para a gente poder entender melhor, né? Porque quando lá no capítulo 12, Jesus agora volta e faz a entrada triunfal, né, como está lá em Mateus 21, 12, ali é a última semana de fato, tá bom? Então, interessante esses detalhes, não? E podem ver que é aqui onde entram aquela discussão dos evangelhos sinóticos, que são os 3, com observações diferentes, e João
com outra observação, mas todos eles se completam, tá bom? Alguma pergunta, meus irmãos? Interessante, não? Então, agora vamos continuar o nosso material que tínhamos parado, tá bom? Estamos aqui. Vou compartilhar com vocês. Nenhuma pergunta? Então, tá bom. Então, vamos lá. Nós já falamos sobre o Ministério Público, uma perspectiva panorâmica da história, identidade e teologia, os 4 pilares da investigação, fronteiras temporais, trajetória histórica, as raízes da doutrina, o arcabouço teológico. Aqui, mais uma vez, né? Aqui, essa curva de tensão. Percebam que aqui, na nova edição, fala ano 27 a 30. Jesus morre no ano 30. Mas na versão anterior, estava lá, 30 a 33, tá? Por causa daquela questão da datação, como eu mencionei na aula passada, tá bom? Lembram? Que aquela questão do calendário gregoriano? Então, quando vocês verem alguns livros de teologia ter isso, é por causa dessa questão do calendário gregoriano, tá? Então, se você preferir aqui, leia 30 depois de Cristo e aqui 33, tá? Tudo bem? Lembrando que o ministério de Jesus foi por volta de 3 anos a 3 anos e meio. Não tem o mês que iniciou ou a data exata da crucificação. Nós temos uma probabilidade, tá bom? Então, essa curva de tensão, o ano da obscuridade, já falamos que é o período do nascimento dele, da criação, aos 12 anos, e aí vem aqui o ano da popularidade, quando ele começa em Canaã da Galileia, depois fazendo sinais, curando as pessoas, libertando, etc. e tal. E aqui o apogeu seria nas multiplicações dos pães. E aí Jesus começa a ver que eles querem um líder político. E aí onde Jesus começa a se retirar. E o que nós acabamos de ler seria exatamente por volta desse período, tá bom? E aqui é quando ele morre. E o ano da rejeição, naturalmente, é logo depois que ele morre, tá bom? Lemos sobre o ano da obscuridade, falamos sobre o zênite e a ruptura, né? O zênite é o ponto mais alto, e concluímos no ano da rejeição, mostrando aqui esse afastamento que há pouco nós falamos. Pode ver, ele estava em Jerusalém, de repente ele se retira, vai para Galileia, participa do Monte da Transfiguração e retorna. Então, percebam. E agora a gente chegou na última semana. Olha que interessante. Última semana do Mestre. E a última semana começa com aquela entrada triunfal. Lembra? Que, inclusive, na entrada triunfal, é feito, inclusive, aquele domingo chamado Domingo de Ramos, pela Igreja Católica, que é quando Jesus entra em Jerusalém, sentado num jegue, ou um jumento, né? É isso? E agora eu pergunto por vocês, por que entrar num jumento e não num cavalo de puro sangue? Para mostrar a humildade, pastor. O que mais? Para cumprir a profecia. Principalmente isso. A profecia mostrava isso. E o significado dessa profecia tinha a ver com humildade. Um rei, quando ele ia entrar numa outra nação ou cidade, e se ele entrasse de jumento, ele estava dizendo o seguinte: estou vindo em paz. Os desfiles que os reis faziam na sua própria corte, muitas vezes também eram em jumentos ou mulas, porque, irmãos, não são cavalos de guerra. São cavalos de trabalho e passeio, né? O cavalo era um sinônimo de instrumento de batalha. Entrar numa cidade com um cavalo, você chegava dizendo: eu não vim aqui em paz. Eu vim para discutir situações. É claro que se usava cavalo, mas era preocupante, porque, irmãos,
O cavalo da antiguidade ele era quase que um jipe de guerra, né? Não era um tanque, o tanque eram os elefantes, mas eram poucos usados, né? Então, o cavalo era um instrumento de guerra. Então, principalmente aqui estava se cumprindo, tá bom? Então, vamos ler aqui esses detalhes. Conseguem ler? Beatriz, domingo. Domingo, entrada triunfal. Domingo de Ramos. Segunda-feira, maldição da figueira. Segunda, purificação do templo, endurecendo a decisão do Sinédrio. Terça-feira, debates, discurso profético do Monte das Oliveiras, Judas arquiteta a traição. Quarta-feira, silêncio nos registros, possível refeição antecipada da Páscoa. Dá uma pausa aqui, Beatriz, por favor. Olha só, possível, não quer dizer que seja, tá? Irmãos, nós sabemos dessa estrutura porque alguns dias são claros, mas nem todos ficam tão claros para nós, no caso da quarta-feira. A quinta-feira, pode ler para nós, Cia? A última ceia, início da noite, julgamentos noturnos. Deixa eu só fazer um comentário aqui, Beatriz. Tanto essa ceia da Páscoa quanto a última ceia pode ter sido uma só? Pode ter sido uma só também, tá bom? Lembrando que na Páscoa judaica não tinha o cordeiro? Tinha o cordeiro, tinha ervas amargas, ovo e vários outros ingredientes na mesa. Pão e vinho, pão asmos e vinho. Então a ceia se dá aqui na quinta. Agora olha que interessante. Aquela oração intercessória possivelmente foi aqui na quinta. A palavra do Espírito Santo foi aqui também na quinta. Ou foi aqui nessa quarta. Um desses 2 dias, irmãos. O texto de João, quando narra o lava-pés, foi tudo aqui. Interessante, né? Continua para nós, por gentileza. Sexta-feira, julgamentos matinais, crucificação e sepultamento. Sábado. Já conhecemos, né? Perfeitamente. Sábado. Patrulha romana vigia o sepulcro. E aí o domingo, nosso mestre ressuscita. Então, esses detalhes mostram muito bem a última semana, e eu gosto muito, viu, meus irmãos, da expressão Paixão de Cristo, Semana da Paixão. Porque aqui foi a semana mais, eu diria, mais pujante da história, né? Ele se prepara para o matadouro, em nosso lugar. Ele sabia de tudo isso. E aqui, no domingo, ele ressuscita. Glória a Deus. E aí, leia aqui para nós, Beatriz, por gentileza. Pós-ressurreição. Aparições durante 40 dias, culminando na ascensão, uma semana antes do Pentecostes. Ou seja, 40 dias se apresentando, como já sabemos, e glórias ao Senhor por isso. Tá bom? A arquitetura da palavra, o estilo e pedagogia. Pode ler para nós, filha, por gentileza. Linguagem pitoresca. Estilo colorido, visualmente evocativo, carregado de figuras de linguagem projetadas para o imaginário popular. Epígramas. Declarações curtas, incisivas e quase impossíveis de serem esquecidas. Trocadilhos. Jogos de palavras refinados que funcionavam perfeitamente no idioma original, mas que frequentemente se perdem nas traduções. E poesia semítica, uso magistral de formas paralelas e estruturas poéticas típicas do Oriente Médio. Em outras palavras, o que o autor está querendo dizer aqui no capítulo 7, quando ele está fazendo essa introdução panorâmica da vida e do ministério público? Que Jesus utilizava tudo isso. Linguagem pitoresca, trocadilhos, epigramas e poesia semítica. Podem ver que todos os evangelhos são recheados disso, tá bom? Tudo bem até aí? Lembrando que nós estamos agora olhando para os evangelhos de forma temática, de forma estrutural.
E o capítulo 7 do nosso irmão Gundry mostrava isso, dando essa ideia, tá bom? Então, alguma pergunta? Alguma dúvida? E como eu mencionei há pouco, né, meus irmãos, tudo isso que a gente está tratando aqui, na realidade, é uma extração dos evangelhos. Não tem como a gente fundamentar isso, ou mesmo o comentário que eu li há pouco para vocês do Manual Bíblico de Harlem, como fruto da tradição ou dos nossos pensamentos. Não, é uma análise no texto, tá? Então, o alicerce é a autoridade divina. Leia para nós de baixo para cima, filha, por favor, Beatriz. Camada base, o alicerce histórico. Monoteísmo ético do Antigo Testamento, a crença em um único Deus de amor e justiça, agindo com redenção e juízo segundo a aliança. 2. Camada intermediária, a reivindicação de poder. Decreto de perdão aos pecadores e a afirmação de ser o juiz dos destinos eternos. Exigência de total lealdade pessoal. Então, o que o autor está querendo passar para nós? Que Jesus ele não veio realizar um ministério simplesmente porque ele teve um sonho, um pensamento. Ele estava fundamentado em toda a história do Velho Testamento, em toda a fé monoteísta judaica, todos os princípios que Deus tinha se revelado. Então, ele vem para estabelecer tudo isso, né? E aqui o ápice, pode ler aqui, não? A autoridade absoluta. Uso extravagante de afirmativas. Eu sou. Introdução de ensinos com amém, verdadeiramente. Subvertendo o uso comum e falando com autoridade primária e sem par. Momentos antes, os judeus, nos evangelhos, principalmente de João, diziam: por que ele fala e ensina com tanta autoridade? A autoridade dele era a base, o fundamento dele, mas ao mesmo tempo toda a justiça dele, e aqui já a revelação de que ele se apresenta como Deus, porque somente Deus podia perdoar pecado. Podem ver, meus irmãos, que Jesus, ele não ficava dando cartada, mas quando precisava, ele falava. Ele demonstrava que realmente ele era Deus. E aqui o ápice, pode ver que quando ele usa em João, com essas expressões, eu sou, ele estava usando o mesmo termo que Moisés recebeu de Deus. É o eu sou que sou. Então podem ver que no Novo Testamento, e em especial em João, o eu sou vai ser dito por várias vezes. Nem todas as vezes é o eu sou que sou. Eu sou como conjugação de verbo, né? Mas podem ver que essa é uma expressão muito usual no Evangelho de João. Então, a autoridade, né? Ele realmente demonstra essa autoridade na sua vida, nas suas palavras e nas suas afirmações. E a gente vai ver isso, inclusive, no Apocalipse, né? O Amém, mostrando que ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Ele é o Amém, tá bom? Tudo bem até aí? Tranquilo? Aqui são informações só para agregar mesmo, né, irmãos, sobre tudo que a gente vem aprendendo. Leia para nós, Beatriz, por gentileza, a matriz de diagnóstico, paradoxo de identidade, por favor. O Messias, significado da época. Conotação fortemente política e nacionalista no judaísmo do século I. Uso por Messias Jesus. aqui pode ler dessa forma. Uso por Jesus, aceito apenas com imensa relutância. E motivo, evitar o papel de líder militarista esperado pelas massas. Como assim? Aqui pode ver que a palavra Messias, para os judeus, representava no líder político, no descendente de Davi. Então, esse uso por Jesus
Não é que ele não aceitava. Pode ver que o nome dele é Jesus Cristo. O que é Cristo? Cristo é Messias. Messias é em hebraico e Cristo é em grego, que ambos significam o ungido do Espírito, ou pelo Espírito. Então, tanto Messias quanto Cristo é aquele que foi ungido pelo Espírito. Então, Jesus evitava com relutância, não porque ele negava, mas porque ele não queria ser visto como um líder militar. Porque o papel de líder militarista, esperado pelas massas. As massas queriam. Olha aí, vamos lá. Ó como vai fechando agora, irmã Sônia, irmã Beatriz, Diego, Tomé. A irmã Miriam hoje não está aqui na classe, mas olha só. Lembra dos Macabeus? A revolta? Lembra daquele ímpeto contra a helenização? Depois, vem os asmonianos e depois vem os herodianos, ou seja, toda a corrupção volta de novo ao seio da nação e agora as massas estão esperando quem? Um líder que também quebre o jugo político. Mas Jesus veio para isso, em primeiro lugar? Não. Então, por isso que ele evitava. Agora, olha só, esse segundo termo, o filho do homem, aí aqui já tem uma outra conotação. Quando a gente lê filho do homem, no nosso vernáculo, na nossa língua, é porque você é filho de um pai, de um homem, né? E, genericamente, do gênero humano, de um homem e de uma mulher. Mas na Bíblia, a palavra filho do homem tinha outro significado. Tinha o significado messiânico. Tinha o significado de governador eterno, que veio dominar sobre tudo e todos, aonde o seu governo jamais teria fim. Então, olha só, leia para nós agora o Filho do Homem, nessas 3 bases, Beatriz. Significado da época? Temos quase em desuso para o Messias, termo quase em desuso para o Messias, figura sobre-humana que desce do céu, Daniel 7. O uso por Jesus. O título preferido ocorre quase exclusivamente em seus próprios lábios. Ou seja, ao mesmo tempo que ele tinha relutância com o Messias, aqui ele vai dizer e vai ratificar, porque o Filho do Homem, porque o Filho do Homem, porque o Filho do Homem, e a gente vai ver nos 4 evangelhos essa expressão, e tem hora que a gente pensa assim, fala, mas por que ele fala tanto de José? Filho do Homem, dá a ideia de José, né? Quem não conhece a Bíblia pensa, Filho do Homem, porque ele está falando que ele é filho de José e de Maria. Não, ele está falando Filho do Homem porque é um tema, é uma doutrina que tem a ver com o grande conquistador dos reinos, que está em Daniel 7, né? E o motivo, por favor? Por ser um termo neutro, Jesus pôde construí-lo e fundi-lo com a figura do servo sofredor. Isaías 53, 52. Exato, tá bom? E agora o último título da sua identidade, né? O paradoxo. Por favor, Beatriz. O Filho de Deus. Consciência de filiação divina única e íntima. Uso por Jesus, uso do aramaico Abba, afetuoso como papai, contrastando com o formal Abi dos rabinos. E motivo, redefinir Deus de pai da nação, para uma paternidade calorosa e individualista estendida aos discípulos. Ou seja, esse termo também foi usado por Jesus para ele dar uma nova compreensão de si, do Pai, para com a nação. Tá bom? Tudo bem até aí? Percebam, são dicas dos evangelhos para enriquecer, né, a temática de quando formos estudar os evangelhos. Como mencionei, né, meus irmãos, afinal de contas, o grande evento crucial que é a carreira de Jesus, como ensina o Gundry, né, que eu gosto muito dessa ideia. É o grande advento, meus irmãos. Irmãos, se arrancar Jesus da Bíblia, arrancou tudo. Arrancou o coração. Ele é tudo. Ele é o cumprimento das profecias, ele é o que nos salva, nos redime e que prepara a igreja. Arrancou Jesus, desfigurou Jesus,
aniquilou Jesus, misturou Jesus com outras coisas, ou desprestigiou Jesus, acabou tudo. Né? Ele é o cerne, ele é o tudo, né? Tá bom? Continuemos aqui, então. E o grande arco teológico, o reino de Deus, né? Dando uma ideia aqui do nosso universo, né? O Sol, o reino de Deus representado pessoal e fisicamente por Jesus. É claro, nós não estamos aqui, nem o autor, mostrando que Jesus é o Sol, mas é como se fosse o nosso grande Sol. No Novo Testamento e em toda a Bíblia, ele é o ser que realmente atrai todos para si, né? Então, aí vemos aqui os seus grandes ensinamentos, os dois grandes imperativos, amar a Deus e amar ao próximo, e a regra áurea articulada positivamente, foco em motivos íntimos versus exibicionismo. Amar a Deus e ao próximo. E a regra de ouro é fazer para o outro como eu gostaria que fizesse para mim. Aqui o anel, né, mais distante é a rejeição inevitável, é a morte. A rejeição inevitável e a morte redentora, ressurreição e a era da evangelização mundial, o retorno final para o juízo da humanidade e o estabelecimento pleno do reino. O grande arco teológico, o reino de Deus. Então aqui é só uma figura para a gente entender bem o que tudo isso representa. E agora, ecos contemporâneos, o escrutínio moderno. Leia para nós, Tomé, por gentileza, primeiro o hiato. Painel 1. O hiato biográfico, omissões intencionais. Por que os evangelhos silenciam onde biógrafos modernos detalhariam? Qual é o impacto de ler um documento antigo com expectativas literárias modernas? Então, aqui é mostrando... essa crítica ela pode ser legítima? Pode. Mas Deus, na sua onisciência, quis deixar assim. Há pouco eu fiz a abertura da aula lendo João 7, depois nós lemos João 10 e depois lemos João 11, mostrando que o texto não dá esses detalhes específicos. Poderia dar, irmãos, mas Deus permitiu esses detalhes, que fosse assim. Então, aqui entra a fé em exercício, né? Deus, muitas vezes, escreveu algo que fosse útil para todas as gerações em todos os tempos. Não apenas escreveu algo para satisfazer as mentes dos críticos. Pode ver, a Bíblia é isso. Deus narra fatos. Ele não se explica. Ele deixa o seu caminho e entrega a sua palavra, e aqueles que creem e praticam colhem os milagres, os frutos dessa obediência, tá bom? Isso é viver pela fé, tá bom? Tudo bem até aí? Segundo, painel 2, né? Pode ler para nós, Tomé, por gentileza. A barreira cultural, o confronto com o século XXI. Quais aspectos da vida e do ensino de Jesus geram atrito intelectual, estético ou social insuportável para a mentalidade contemporânea? Aqui a gente poderia gastar muito tempo, né, meus irmãos? Um filho de Deus, ele vai se agradar com os ensinos de Jesus e vai entender a proposta. Mas um homem que não teme a Deus não verá, né, que os ensinos dele são ensinos que devem ser preservados hoje, no mundo caído, no mundo fadado a tantas falhas, né? Então, é normal que aqui a gente poderia debater com aqueles que não creem no Evangelho ou com aqueles que tentam romantizar com o Evangelho, dando uma nova interpretação, né? Por isso que nós somos um seminário chamado ortodoxo, né? Nós olhamos para o passado e fazemos desse passado algo que se aplica no nosso presente com as devidas adaptações, né? Sem os exageros, no sentido de
fé cega, mas ao mesmo tempo levando em consideração todos os ensinos, né? Tá bom? Painel 3, por favor. O paradoxo psicológico. Humildade versus megalomania. Como conciliar o mestre do serviço altruísta com um homem que exigia lealdade absoluta, assumia prerrogativas divinas e exibia profundo egocentrismo salvífico? Ou seja, hoje em dia Jesus seria muito mal compreendido, né? Porque ele iria caminhar em total contramão do mundo midiático. Mas, irmãos, isso não seria só hoje, em qualquer contexto, em qualquer época, né? Podem ver, reis sempre gostaram de mostrar o seu poder, a sua força, sua soberania, e Jesus, ele tinha características diferentes, por isso que é um paradoxo psicológico totalmente, vamos dizer assim, né, antinatural, porque nós somos caídos. Ele está correto, né? Tudo bem? Algum comentário sobre esses ecos contemporâneo e escrutínio moderno? Percebam como a mensagem do Evangelho, ela sempre vai ser uma barreira, ela sempre vai surgir como um grande paradoxo, né? Agora, irmãos, quando a gente examina a fundo, a gente nota que os ensinos de Deus, eles não são antiquados, eles são excelentes. Basta a gente tentar entender o que Deus deixou para nós, né? Pode ver, irmãos, hoje a gente está sofrendo dessas visibilidades. É um mundo repleto de dependência, eu diria de ser percebido, de ser notado. Né? Pode ver que esse é o mal do nosso século. É uma dopamina sem fim, né? A gente está sendo, eu diria, nutrido nisso. Isso é muito perigoso, né? E a gente já vai vendo os efeitos negativos nas crianças, nos jovens, adultos e velhos, né? Então percebam que Deus sempre tem o melhor para nós. Tudo bem? Alguma pergunta? Aqui seriam os textos, né, que foi utilizado. Tudo bem, meus irmãos, então? Tranquilo? Alguma pergunta? Dúvida? Querem fazer algum comentário? Então vamos agora para o estudo harmonístico dos evangelhos, os primórdios. Passa rapidamente aqui, tá? Ó, um estudo harmonístico da eternidade aos primórdios do ministério de Cristo. A lente harmonística, percebam, aqui agora a gente está pegando os 4 evangelhos, não estamos entrando a fundo ainda, mas olha só, há uma harmonia. Olha só que interessante esse desenho. Esse desenho dá uma ideia muito legal. Ó, uma verdade fidedigna. Quem é essa verdade? É Jesus, a grande joia. Mateus, a promessa judaica realizada. Marcos, a ação e a autoridade. Lucas, a ordem histórica e humana. E João, a profundeza teológica e o logos. Então perceba que os 4 evangelhos acabam se tornando praticamente quase que como se fosse deu um branco agora, irmãos, norte, sul, leste, oeste, como que nós chamamos, né? Bússola. A bússola, exato, né? Os pontos cardeais, né? Norte, sul, leste, oeste. Então pode ver que é exatamente isso, né? Aqui lendo. O falso dilema. Diferenças não são sinônimos de falsificação, como eu mencionei nas aulas passadas. Relatos indignos de atenção não podem ser harmonizados. O paradigma harmonístico. Sendo os evangelhos testemunhos fidedignos, as diferenças representam perspectivas complementares, não erros. O objetivo: obter o quadro mais completo e tridimensional da vida de Jesus sem forçar a harmonização. Ou seja, meus irmãos, como eu mencionei na aula anterior, se todos os apóstolos escrevessem, seriam pontos de vista que iriam embelezar aqui a verdade fidedigna, né? Mas Deus não quis usar os 12. Deus quis usar esses 4 evangelistas. Ponto final. Tá bom?
Alguma pergunta, alguma dúvida? Continuando aqui, os prólogos, história e eternidade. Esse mapa aqui é bem interessante. Aqui dá uma ideia de, olha só, olhando por cima, ou de baixo para cima, é como se Jesus fosse esse centro, o Logos divino. João, ele vai trabalhar nesse lado mais divino, irmãos, ou seja, a pré-existência eterna. O verbo igual a Deus que se fez carne, armou tenda entre os homens, a luz que torna o Deus invisível plenamente visível. Ou seja, João vai trabalhar dentro dessa abordagem. Por isso que ele já começa falando sobre o Logos, como trabalhamos na última aula. E e Lucas, o chão da história. Lucas a Teófilo. Por que o chão da história, irmãos? Porque ele era um médico. Ele tem um olhar mais humano. A certeza histórica, uma narrativa em ordem, cuidadosamente pesquisada a partir de testemunhas oculares, o sólido alicerce terreno. Enquanto o apóstolo João olha Jesus do lado divino, como se ele enxergasse Deus e o próprio Jesus e o coração de ambos, João olha Jesus, e não só olha Jesus no plano horizontal, Lucas, né? Olha no plano horizontal, mas Lucas vai perguntar para todos aqueles que estavam vivos, vai confirmar, ele vai documentar. Então, o evangelho de Lucas, guarde isso, é o evangelho dos detalhes. Eu gosto disso. Por exemplo, irmãos, aonde está nos evangelhos aonde Jesus transpira com gotas de sangue? Lucas. A maioria dos detalhes estão em Lucas, sem medo de errar. Agora, é claro, não são todos, tá? Mas, assim, quando você lembrar onde está essa passagem, onde está esse detalhe, pode ir em Lucas. Porque, irmãos, o que o médico ele é? Ele é detalhista. Ele sabe examinar. O médico não faz o diagnóstico e depois faz o prognóstico. Olha Lucas aí, é o exemplo de Lucas, né? Tá bom? Alguma pergunta? Alguma dúvida? Nota histórica. O termo grego logos comunica tanto a palavra do Senhor do Antigo Testamento judaico, quanto a razão governante dos filósofos estoicos e gregos, tá bom? A linhagem do Messias. A linhagem do Messias, irmãos. Olha só que interessante. A perspectiva de Mateus e a perspectiva de Lucas. A audiência-alvo. Para Mateus foram os judeus. Para Lucas foram os gregos e os demais, ou seja, universais, dando essa ideia de os demais povos. O foco legal, na perspectiva de Mateus, é a linha de José, pai de criação, direito legal ao trono de Davi. Olha que interessante, na última aula eu mencionei sobre isso. José é descendente direto de Salomão. E Maria, ela é descendente de Natã, o outro filho de Davi. Ou seja, ambos da linhagem, de fato, de Davi. Mas o foco de Mateus vai para o pai. Por quê? Porque judeus tinham essa questão, fulano é filho de Beltrano, que é filho de Beltrano. Isso não significa que não seja contado às mulheres. Lembrando que na narrativa de Mateus, nós temos ali várias mulheres. Temos Raabe, temos também Ruth, e tem uma terceira mulher, que está nas entrelinhas, que o texto não fala diretamente, mas fala indiretamente, que é quem? Betseba, mãe de Salomão. Interessante, né? Ou seja, está na linhagem dos judeus, mas o foco é o pai de criação, tá bom? E já Lucas, qual é o foco? Pode ver que o Lucas vai trazer a linhagem por parte de Maria, a ascendência real e biológica oculta. Você pode ver que vai falar de Maria, logo na sequência vai falar do pai de Maria. Não fala do pai de José. Aqui é uma visão mais grego, mais universal. O filho vem de quem? Vem da mulher. Interessante, né, irmãos? Estão entendendo? Olha os detalhes. A estrutura numérica de Mateus é mais artística. 3 grupos de 14 gerações, 14 é o valor numérico de Davi em hebraico.
A perspectiva de Lucas, a estrutura numérica, genealogia progressiva contínua, retrocedendo até o primeiro homem, Adão, algo bem típico do pensamento grego. Destaque teológico estratégico, em Mateus, inclusão submissiva de 4 mulheres gentias estigmatizada, Tamar, Raabe, Ruth e Betseba, para apontar a salvação universal, né? Ou seja, 4 mulheres gentias e estigmatizadas. No caso, 3 gentias e Betseba, eu não me recordo qual era, eu creio que ela era judia, mas ela foi estigmatizada, né? Então, percebam que lá na linhagem de Mateus, ele coloca, para quebrar um pouco esse lado machista, esse lado corrupto, humano, que os judeus estavam vivendo naqueles dias. Porque, lembram, eles levam a mulher adúltera, mas não levam o homem adúltero. Um lado machista, né? Se alguém adulterou, ele não adulterou sozinho, né? E a perspectiva de Lucas, o destaque teológico estratégico, foco na extrema solidariedade e identificação com a humanidade inteira. Ou seja, aqui já tem um foco mais humano. Pode ver. Aqui nós temos, por exemplo, Lucas 15, a passagem das ovelhas perdidas, do filho pródigo. Temos detalhes mais repletos de solidariedade, tá bom? E a síntese, ambas as linhagens ancoram Jesus na descendência de Davi e Abraão, validando a forma irrefutável e simultânea o seu direito legal e a sua ascendência biológica. Tá bom? Tudo bem até aí? Alguma pergunta, meus irmãos? Alguma dúvida? Não. Não? Então vamos ler só mais um slide e a gente vai parar para o intervalo, tá? A anunciação e natividade, virada cósmica, né? O silêncio no templo, o anúncio a Zacarias, o anjo Gabriel aparece no túmulo de Abias, a incredulidade de Zacarias diante do nascimento, do precursor resulta em mudez, aliás, até que o cântico de júbilo seja entoado, né? O Benedictus. Então, aqui está falando um pouco sobre o nascimento. E deixa eu fazer aqui uma menção, meus irmãos, que no material do professor Jair Ribeiro, ele coloca, inclusive, dentro do material dele, uma abordagem bem interessante sobre a questão do nascimento de Jesus, tá? Quando Jesus nasceu, lembram daquelas questões, por exemplo, a data exatamente, e aquela questão dos magos, por exemplo? Então, assim, é bem interessante aqueles detalhes, sabe, sobre aquela questão das estrelas. Eu não sei se vocês já estudaram sobre isso, mas quando os magos saem do Oriente, segundo os estudiosos, isso são relatos até históricos, houve vários acontecimentos nas estrelas em que realmente são registradas em algumas costuras o fato de, por exemplo, os magos terem visto, de fato, alguns acontecimentos, como, por exemplo, o alinhamento de planetas, como, por exemplo, também, talvez uma supernova. Então, assim, esses são acontecimentos que nós temos também, no material que eu trouxe para vocês do pastor Jair, ele relata um pouco sobre isso, tá bom? Vocês já ouviram falar sobre isso? Sobre essa questão da supernova? Pastor, em um estudo, né, que eu vi, até chegaram a falar que esses magos eram astrólogos, que eles estudavam, né, as estrelas, e por isso que aconteceu, né, também, né, aconteceu, deles verem da questão do que aconteceu, né, sobre essas provas. Uhum. Exatamente. Então, é bem possível, irmãos, que, de fato, ocorreram alguns sinais miraculosos, ou seja, no universo, e que eram sinais, e aí onde entendemos que haviam profecias, ou pelo menos um entendimento de algum grupo, ou deles, no caso,
E por essa razão eles seguem. Só que olha que interessante, ao mesmo tempo que isso é registrado também por outros estudiosos, que ocorreram alguns fenômenos, como, por exemplo, alinhamentos, né, de certos planetas. Quando os magos chegam em Jerusalém, há uma estrela que os guia até a manjedoura, até a casa, aliás. Não é isso? A Bíblia não menciona isso? Percebam, ao mesmo tempo que é bem possível que tenha acontecido um fenômeno maior, astronômico, também é possível que tenha ocorrido questões, eu diria, espirituais, uma direção mesmo espiritual. Ou seja, assim como os anjos apareceram aos pastores no dia do nascimento e os anjos levam os pastores à manjedoura, algum acontecimento sobrenatural também conduziu os magos até a casa. Porque você vai ver nos evangelhos que agora Jesus já não está mais na manjedoura, Jesus está numa casa. E os magos vão a uma casa e chegam lá e adoram Jesus. E uma estrela os guia. Então essas duas coisas podem ter acontecido, tá bom? E o professor Jair, inclusive, ele comenta naquele material que eu passei para vocês. Inclusive, deixa eu compartilhar aqui rapidamente para vocês, só para vocês depois lerem com mais tempo, porque a gente não vai ter tempo de ver aqui agora, tá? É nesse material, ó. Tá bom? Aqui que ele comenta sobre o nascimento de Jesus, falando sobre a data, né? O mês, olha só. Existem estudos que tentam identificar a estrela de Belém como um fenômeno astronômico conhecido, ou a aparição de um cometa no ano 5 a.C., ou a conjugação de Júpiter, Saturno e Marte ocorrido em 7 ou 6 a.C. Isso são detalhes históricos, tá, meus irmãos? E há alguns outros que vão comentar até de uma supernova, tá bom? E aqui também temos o decreto de César Augusto e depois o nascimento. Com certeza, Jesus não nasceu aqui no dia 25 de dezembro. Nós sabemos que o nascimento do dia 25 de dezembro foi uma adaptação depois com Constantino e Teodósio. Nós celebramos porque acabou se tornando uma tradição, mas nós não podemos dizer que foi no dia 25 de dezembro, tá bom? Pelo contrário, o professor Jair comenta tudo isso com bastante propriedade, é um material muito bom, que vale a pena a gente analisar esses textos, tá bom? Beleza? Tudo bem até aí? Alguma pergunta, alguma dúvida? Já tinha ouvido falar sobre alguma dessas coisas que eu mencionei? Não? Só para a gente fechar agora, para a gente ir por intervalo, submissão em Nazaré, a anunciação a Maria e José, a perspectiva de Maria culmina no Magnificat, né, o Magnificat, e na obediência, José é instruído a não se divorciar, em segredo, dando à criança o nome de Jesus, o Senhor é a salvação. Olha que interessante, irmãos. Aonde está os detalhes do nascimento de Jesus, de João Batista e etc e tal? Qual é o evangelho? Falei há pouco. Lucas, né? Podem ver, todos esses detalhes estão em Lucas. Agora, Mateus, quando fala que Maria achou-se grávida, o foco já vai para José. E ela achou-se grávida pelo Espírito, e o foco vai para José. Interessante, não? Uma visão mais judaica, né? Do patriarcado. Já Lucas relata todos os fatos. João Batista, Zacarias, turno de Abias, Isabel, depois no 6º mês, o anjo Gabriel com Maria, ela vai visitar sua parenta, ou seja, ó, os detalhes, né? Tá bom? A manjedoura e os pastores, o nascimento em Belém, o recenseamento de Quirino, move a história, o rei nasce num curral. A glória dos céus, né? Glória em excelsos, é dado aos pastores, estabelecendo a base humilde do novo rebanho. Aqui só mostrando o nascimento. Então, o nascimento do nosso mestre é uma das coisas mais majestosas. E, como eu mencionei há pouco, os magos, irmãos, possivelmente, eles eram reis, ou eles eram sátrapas.
Possivelmente, aqueles judeus que ficavam espalhados, né, no Império Medo-Persa, que nasceram ali nas sinagogas na Babilônia, que eram uma comunidade muito grande, eles eram estudiosos das estrelas. E nós não sabemos, não temos informação sobre isso, até hoje, pelo menos, mas o que eu deduzo, que havia uma profecia, que um dia haveria um grande fenômeno que marcaria o nascimento do Rei dos Reis. E acontecem os fatos no cosmo, e aí eles saem nessa grande comitiva. Agora, olha que legal, mais uma coisa aqui fantástica. Isso é legal. Lembra que nós falamos da Pax Romana? Com, né, o novo imperador, César Augusto. Os magos, eles puderam sair com a sua comitiva durante um longo período. Irmãos, uma comitiva, quando ela saía, ela tinha riscos. Então, ela saía geralmente com guardas e etc. e tal. Mas essa comitiva, nós entendemos e chamamos elas de 3 reis magos, a tradição. Por quê? Porque foram 3 presentes reais. Mas é bem possível que fosse uma comitiva muito grande, com 3 autoridades, né? Mas contendo ali muitos homens e levando incenso, ouro e mirra, eles corriam riscos, mesmo estando na Pax Romana. Mas não deixava de correr riscos, né? E eles fazem aquele percurso da Babilônia, possivelmente regiões da Babilônia, até Belém, que dura-se por volta de 2 anos. Por isso que Herodes mata as crianças até de 2 anos. Lembra que Herodes, que era vaidoso, queria saber quem era o rei dos judeus? Então, ele pergunta, quanto tempo vocês estão seguindo essa estrela? Ou seja, há quanto tempo vocês estão seguindo esse sinal? E agora, recapitulando também um pouco, as 70 semanas de Daniel. Era um momento muito peculiar, porque todos os judeus espalhados no mundo todo estavam contando. Eles estavam na 69ª semana. Ou seja, sabia que ia acontecer alguma coisa. Por isso que Herodes se sentiu golpeado. Eu construo um templo, eu sou o rei desse povo, e eles querem adorar um outro rei? Há quanto tempo vocês estão pesquisando essa estrela? Por volta de 2 anos? Tá bom. Manda matar as crianças de 2 anos para baixo. Há uma dúvida, que na teologia nós não sabemos, se Jesus ficou ali na região de Belém por 2 anos, e a estrela nasce, ou eles veem a estrela quando Jesus nasce, e eles vão até Jesus, e Jesus já está com 2 anos, ou se eles saíram 2 anos antes do nascimento de Jesus. Eu acredito que foi antes. Eles saem antes e chegam quando ele é ainda um bebê. O sinal veio para eles antes. Inclusive, fica aqui uma dica para vocês. Eu prego uma mensagem sobre isso, trabalhando nessa hipótese. Porque, irmãos, quando Deus está trabalhando nos nossos corações, ele faz coisas além do da nossa consciência. E nessa mensagem que eu trabalhei, inclusive foi um culto de Natal, eu quis dizer o seguinte, que Deus já estava atraindo o mundo ao nascimento de Jesus. Rei Herodes desprezou, muitos líderes religiosos desprezaram, mas Deus já estava trazendo comitivas do Oriente para adorar o rei dos judeus. Ou seja, Deus já estava atraindo as nações ao advento do grande rei dos judeus. Percebam que Deus estava movendo o mundo e o cosmo para o nascimento de Jesus. Não sabemos, de fato, se os sinais vieram para os magos 2 anos antes, ou se foi de fato no nascimento. E eles seguiram esses sinais nos próximos 2 anos, até encontrarem o rei. Eu creio que foi antes. Ou seja, antes dos judeus adorarem o rei dos reis, os gentios ou os judeus prosélitos já estavam indo ao encontro daquele que é o rei dos reis, o filho do homem. Tá bom? Fica aí essa dica. É um estudo bem interessante, eu criei essa mensagem no culto de Natal, eu achei muito legal, eu espero, né, que tenha sido útil. Tá bom? Paramos aqui? Alguma dúvida até aqui, meus irmãos?
Alguma pergunta? Tranquilo? Podemos ir para o intervalo? Ficou um pouco maior essa primeira aula. A gente vai diminuindo as últimas duas, tá bom? Vou parar aqui, então.